Na aula passada, nós vimos sobre os triângulos e as suas propriedades. Hoje nós vamos aprender a construir os triângulos utilizando apenas régua e compasso. Primeiramente, nós vamos trabalhar aqui com dois exemplos, que serão os exercícios do módulos 50, 51 e 52 da página 121, e através deles vocês conseguirão fazer as demais atividades. Então vamos lá. Primeiramente, a questão número 1 pede o seguinte: em cada item seguinte, use régua e compasso para traçar o triângulo ABC de acordo com as medidas dos lados indicadas. Antes de fazermos a construção, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir segmentos de retas com essas três medidas. Segmento AB medindo 5 centímetros, então nós vamos medir aqui, 0 até 5. Então, esse segmento aqui é o segmento AB, que mede 5 centímetros. Depois, nós vamos fazer o segmento BC, que mede 4,5 centímetros. Então, nós vamos pegar aqui do 0 e vamos até o 4,5, que é esse pontinho aqui entre o 4 e o 5. Então, esse segmento aqui é o segmento BC, que mede 4,5 centímetros. Agora, nós vamos fazer o segmento AC. O segmento AC mede 6,5 centímetros. Então, nós vamos seguir aqui até 6,5, que é a metade entre 6 e 7. E aqui nós temos o segmento AC. Feito isso, agora, ainda com a régua, na parte de baixo aqui do nosso espaço, nós vamos traçar aqui uma reta que mede o segmento AC. Como nós vimos, esse segmento AC, ele mede 6,5 centímetros. Então, nós vamos vir aqui abaixo e vamos traçar aqui um segmento de reta que mede 6,5 centímetros. Eu vou virar a régua aqui porque a régua está com um probleminha aqui desse lado, que ela está com defeito. Aqui ligando esses dois pontos, nós temos aqui o nosso segmento AC. Então, vou marcar aqui, AC. Agora, com o compasso, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos traçar o segmento AB. Para isso, nós vamos pegar a agulha do compasso, vamos posicionar ela aqui no ponto A e vamos pegar a outra ponta e vamos posicionar no ponto B. Essa abertura do compasso tem exatamente 5 centímetros de comprimento. Então, nós vamos vir aqui no ponto A com a agulha e vamos fazer aqui um arco aqui, Depois, nós vamos vir aqui na segunda, vamos colocar a agulha no ponto B e a outra ponta do compasso no ponto C. Esse pedaço mede exatamente 4,5 centímetros. Então, nós vamos pegar agora a agulha, vamos posicionar ela no ponto C e lá em cima nós vamos fazer um arco. Nesse ponto ao qual os dois arcos se encontraram, nós temos aqui o ponto B. Então, agora, com a régua, é só a gente ligar o ponto AB e ligar o ponto BC. Agora, olha só que legal. Se a gente vê lá em cima, o segmento AB mede 5 centímetros. Vamos posicionar a régua aqui, então, Como vocês podem ver, o segmento AB mede exatamente 5 centímetros. E o segmento BC, que é 4,5 centímetros, ele está aqui, Então, vamos posicionar o 0 aqui
E como vocês podem ver, olha só, metade entre 4 e 5, 4,5. Então, aqui nós temos o triângulo ABC que foi solicitado. Na letra B, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos traçar as 3 retas. A primeira reta AB, que mede 6 centímetros. Eu só vou marcar os pontos aqui com a régua desse lado, porque ela está com um defeitozinho aqui nesse início. Então, aqui, ó, entre esses 2 pontos, nós temos o segmento AB, que mede 6 centímetros. O segmento BC mede 3. Nós temos aqui, então, o segmento BC, 3 centímetros. E, por último, o segmento AC, que mede 5. Então, aqui nós temos o segmento AC, que mede 5 centímetros. Agora, para facilitar, nós vamos pegar esse lado aqui de maior medida, que é o AB, 6 centímetros, e vamos desenhar ele lá na parte inferior do nosso espaço de resolução. Então, vou marcar aqui, ó, de 0 a 6. Vamos ligar os 2 pontinhos. Meu ultrapassou aqui. Nós temos aqui, então, esse segmento é o segmento AB. E agora, os outros 2 segmentos, a gente vai pegar o compasso. Vou pegar o compasso aqui, ó, vou posicionar ele aqui no ponto B e a outra ponta no ponto C. Como eu posicionei aqui no ponto B, nós vamos, então, lá embaixo no ponto B, tá vendo? A agulha foi no ponto B. Então, se a agulha foi no ponto B, aqui embaixo eu vou colocar a agulha no ponto B. E nós vamos fazer aqui um arco. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento com a agulha no ponto A e a outra ponta no ponto C. Como a agulha está no ponto A, aqui eu vou posicionar a agulha no ponto A. E vamos fazer o arco lá em cima. Naquele ponto de encontro dos 2 arcos, que é esse ponto aqui, nós temos o ponto C. Agora, com a régua, basta ligarmos o segmento AC. Como vocês viram lá em cima, o segmento AC mede 5 centímetros. Se você vir com a régua aqui, você vai ver que o segmento AC tem exatamente 5 centímetros. E fazendo a ligação do segmento BC, que nós vimos ali em cima, que o segmento ABC mede 3 centímetros. Se eu posicionar aqui a régua, vocês podem ver que ele também mede exatamente os 3 centímetros. Então, a nossa matéria dessa semana é a construção de triângulos utilizando apenas uma régua e um compasso. Um abraço, fiquem com Deus.